Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Janaína, sou também trabalhadora da casa, porém às segundas, faço parte da emergência. Então, quase toda segunda-feira a gente está aqui atendendo aqueles casos que precisam de um suporte imediato, em vários sentidos e em vários aspectos. Então, hoje vou estar aqui com vocês, conduzindo o estudo, na verdade, do capítulo 30 do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, pelo espírito do Emmanuel. E é interessante, quando a gente fala desse capítulo, a gente fala das convenções. E é bem bacana, porque na minha profissão, eu sou psicóloga, e é impressionante como todo tempo a gente acaba olhando para isso dentro da nossa atividade profissional também, dentro da emergência, dentro das palestras, dentro desse movimento do Ramatiz aqui como um todo. Então, quando a gente fala de convenções, primeiro eu queria trazer uma coisa para vocês, o que é o Pão Nosso? O Pão Nosso é um livro de reflexões. Essas reflexões fazem com que a gente busque esse engrandecimento do homem, enquanto homem. É um livro que traz reflexões do nosso dia a dia, reflexões dos nossos comportamentos, reflexões dos nossos sentimentos. E é um livro que traz também, assim como várias passagens do Emmanuel, várias citações bíblicas. Então, o capítulo 30 não começa diferente. Então, a Convenções, o capítulo 30, ele inicia exatamente dizendo o seguinte: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Quando a gente começa a estudar, eu falo que o estudo bíblico ele é muito amplo, assim como o estudo do material espírita também é muito amplo. Então, quando se fala de Gênesis, Gênesis fala exatamente da criação do mundo, da criação da humanidade, da criação do pecado. E quando se fala de Gênesis, na criação do mundo, do homem, da humanidade, do pecado, há o dia em que Deus, depois de criar todas as suas maravilhas e criaturas, ele descansa ao sétimo dia. E esse sétimo dia passa a ser visto, passa a ser tido como o dia de descanso dos homens. E a partir de então, as religiões que vão se fundamentando, principalmente os judeus, no sentido de preservar esse sábado, principalmente os mais ortodoxos, vão trazendo o sábado. Vocês já aqui ouviram falar do Shabá ou Sabá? O Sabá seria o dia de descanso para os judeus. Então é um dia em que você vai se voltar para a tua família, vai se voltar para você. É um dia em que você não vai executar nenhuma atividade. É o dia em que você, antigamente é muito interessante porque não se usava fogo, porque não se podia cozinhar no dia. Então, não sei se vocês sabem, muitos judeus ortodoxos até hoje não ligam nada elétrico, exatamente porque o sabá é o dia do descanso. Então, quando Marcos traz essa fala e Emmanuel no capítulo 30 nos torna para essa fala, ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, diante daquilo que foi de alguma maneira interpretado, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado.
que ele está querendo dizer com isso? Que convencionou-se algumas situações no sábado para que essas convenções servissem ao homem e não o contrário. Vamos um pouquinho além. Vou dar um exemplo. Quando Jesus está caminhando pelos campos, tem duas passagens bíblicas que dizem o seguinte: havia um momento em que Jesus estava caminhando com os apóstolos e pararam num campo, num sábado, e foram se alimentar. Então chegaram os fariseus e disseram mais ou menos assim: o que vocês estão fazendo? Hoje é dia de sabá. E Jesus então diz a eles exatamente isso. Como assim? Por que hoje eu não vou poder me alimentar? Porque no sabá você poderia se alimentar de algo frio, de algo que foi preparado no dia anterior, mas não poderia ser colhido no dia do sabá. Então Jesus começa a questionar essa convenção. Jesus curava aos sábados e foi questionado várias vezes pelos fariseus. O livro da criação foi feito por Moisés. Foi feito por Moisés no Velho Testamento. Então, é um relato, né? Quando a gente está falando de anos, 4.000 anos atrás, em que, quando Moisés vai escrever as tábuas, o que está acontecendo com a humanidade? Um descontrole total. Então, essas escritas vêm exatamente para dizer: as regras servem para ajustes, para alinhar aquilo que os homens precisam de alinhamento, precisa para colocar um freio, mas a gente precisa tomar um cuidado para que essas convenções não se tornem rígidas. Então é exatamente sobre isso que o capítulo 30 vai nos trazer, diante dessas circunstâncias. E começa o capítulo dizendo exatamente o seguinte: o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quando a gente pega esse trecho, o que ele traz para a gente? O que eu acabei de dizer. Quando a gente pega uma convenção, algumas pessoas aqui trabalham em empresas, algumas pessoas têm as suas empresas, as empresas não têm convenções? Essas convenções, elas servem para quê? Elas servem para organizar. As convenções, as regras, elas servem para organizar. Mas eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, que em determinados momentos, se essa convenção ela fica muito rígida, o que é que pode acontecer? A gente pode paralisar. A gente passa a fazer algo utilizando o termo convenções e regras para justificar, inclusive, coisas que não são justificáveis. Vamos imaginar, vamos trazer isso aqui para dentro do Ramatiz. A nossa palestra está lá dito que ela começa às 7h10, não é isso? Vamos supor que 7h10 eu digo assim: acabou, fechem as portas. Ninguém mais vai entrar aqui, porque às 19h10 a palestra vai começar. É uma convenção. A gente sabe que começa às 19h10. Mas seria justificável? Aconteceu o trânsito, choveu, a pessoa se atrasou, aconteceu algo que impediu. Tantas coisas acontecem no nosso dia a dia. O que justificaria, por causa de uma convenção, eu pedir para fechar as portas? Então a gente precisa ficar muito atento a esse movimento, porque quantas e quantas vezes nós, enquanto criaturas, somos ou convivemos com pessoas ou situações que sacrificam essa coisa da evolução espiritual devido a convenções. Quantas vezes isso acontece?
E sabe o que é impressionante? Não acontece só no nosso lugar de oração ou dentro do nosso trabalho, acontece dentro da nossa casa. Quando Moisés, lá no Gênesis, vai e traz o seguinte: vou escrever as tábuas, o que ele faz? Os 10 mandamentos, não é? Naquele momento, os 10 mandamentos eram o quê? Extremamente necessários. Vocês concordam comigo que honrar pai e mãe é uma coisa necessária? Que é algo que a gente traz até hoje? Quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer algo dentro desse sentido porque há alguma coisa que envolve uma regra ou uma convenção nos tira desse movimento? Dentro do consultório, aconteceu um fato uma vez muito impressionante para mim. Eu atendi um rapaz que o pai tinha tido um infarto e veio a falecer. E 2 dias depois, esse rapaz estava numa reunião de trabalho. No dia do falecimento desse pai, esse rapaz estava conduzindo um processo dentro da empresa. Eu entendo a necessidade, mas vocês concordam que ele estava seguindo uma convenção? Ele chegou no consultório completamente adoecido. Porque naquele momento, ele fez o quê? Ele não olhou, ele não deu conta nem de olhar para a dor dele. Ele simplesmente anestesiou, ele congelou uma dor em prol de uma convenção. Eu estou dando um exemplo. Quase que diariamente alguém traz outro exemplo desses para dentro do consultório. Quantas e quantas vezes a gente sacrifica, inclusive, algo de espiritual por causa de convenções? Dentro do movimento espírita mesmo, às vezes a gente escuta assim: tá nessa situação porque quer. Tá nessa situação porque está fazendo errado, ou está fazendo isso, ou está fazendo aquilo, porque dentro da convenção que foi estabelecida, dentro da regra, toda e qualquer pessoa que passa por isso precisa reagir a isso dessa e dessa forma, porque é assim que tem que ser dentro de uma convenção. A gente mesmo, né? Vamos refletir sobre isso. Quantas vezes a gente, de repente, já deixou de fato de fazer ou ofertar algo genuinamente, simplesmente pelo fato de que dentro de uma regra aquilo ali não cabia. Então, é muito importante regra, ela é importante quando ela serve para alinhar, para ajustar. Mas quando nós temos as convenções e as regras que justificam arbitrariedades, que justificam uma rigidez no nosso comportamento ou no nosso próprio movimento de elevação, a gente precisa questionar esse movimento, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo, pessoas existem que por bagatelas abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Vou dar um outro exemplo. Falo que o consultório ele é muito rico, né? Ele ensina muito para a gente. Quando eu estava preparando aqui, né, colocando nos slides, me veio nitidamente a história de um paciente também. Eu tenho um paciente que ele é HIV positivo, né? Então, ele pega medicamento no HDT. E no caso, ele tem que pegar o medicamento até 18h30.
É o prazo e tem os dias certinhos para pegar a medicação. E nesse dia ele chegou 18h33. Pergunta se ele recebeu a medicação. Não. A pessoa alegou que já tinha encerrado o expediente. Ele falou assim, tem 3 minutos. Ele falou, não, você pode voltar amanhã. O que custa? Não, é porque o horário de atendimento é só até 18h30. E ele teve que realmente voltar no outro dia. Então, e ele chegou muito indignado. Inclusive, isso foi pauta, trouxe isso aqui para vocês, porque isso também foi pauta. Então, dentro dessa dinâmica, quando eu trago exatamente esse trecho, me veio essa imagem. Quantas vezes, né? E aqui a gente está falando de serviço público, porque o texto nos traz esse termo, mas não é só no serviço público, não. Quantas vezes a gente deixou de ajudar ou colaborar um colega nosso porque aquilo não estava na pauta, ou porque aquilo não era necessário na nossa visão, ou porque o tempo daquilo já havia passado? Quantas vezes? Então, quando a gente fala desse processo evolutivo, enquanto espíritos, até que ponto eu vou seguir convenções e selos? O que é o selo? É o carimbo do isso pode, isso não pode. Né? Então, esse movimento também se faz muito importante. E, de repente, gente, a gente não para refletir, mas pequenos gestos fazem toda uma diferença na vida do outro. Quando a gente se permite sair um pouquinho desse lugar do convencional. Vocês querem ver uma coisa que acontece muito no dia de hoje que eu vejo? Tem um danado no negócio chamado procrastinação. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto que a procrastinação está relacionado a convenções? Ah, não, não vou fazer isso não, porque isso aqui não está certo, né? Isso aqui está errado. Quantas pessoas eu escuto falar de procrastinação, e a encarnação nessa vida acabou. De repente ela se vê, acabou a encarnação dela. E ela está procrastinando a hora certa de fazer alguma coisa, o momento certo, o não sei o que precisa, o não sei do que, assinatura de não sei quem. Aí vem umas pessoas mais eloquentes, né? E rompem. Aqui eu não estou falando, gente, de ir no errado, de fazer o errado. Eu estou falando até que ponto a gente se prende a algemas que a gente vai se colocando, ou que a gente vai, sabe o quê? Se apoiando, que a gente vai trazendo como muleta para a nossa vida. Volto a dizer, organização, a regra, ela é muito importante, mas ela não pode nos arrebentar no sentido de que a gente não consiga evoluir porque algo convencionou-se que não. O próprio Cristo, volto lá atrás, dentro de um sabá, sendo, entre aspas, chicoteado pelos fariseus por estar fazendo aquilo, perguntavam para ele, como é que você está, por que você está curando os sábados? E ele então diz para os fariseus assim, queria saber se um dos animais do seu rebanho caísse dentro de um buraco, se você não iria fazer nada mesmo sendo sábado. Então, nesse momento, o que Jesus está fazendo ali? Ele está colocando o sábado a serviço do homem, e não o homem ao serviço do sábado. Ele está usando a convenção a serviço do homem, mas no momento que ele percebe que o serviço espiritual dele de fazer a cura era maior do que a convenção, ele faz. Então, é sobre isso. O quanto a regra que eu utilizo no meu dia a dia tem me elevado ou tem subtraído forças. Então, a convenção entra nisso. Lembrando que foi ditado por Emmanuel,
baseado nos princípios bíblicos. E Emmanuel que está aqui trazendo para a gente exatamente essa fala, né? O quanto eu me rendo a essa questão das convenções, mesmo que isso prejudique o meu próximo. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. É o que nós acabamos de falar. Quando Moisés lá atrás vai redigir as tábuas, por que ele está fazendo isso? O mundo está em total desordem, a humanidade está em total desordem. Né? Existe o que? Vocês lembram da lei de nossa, me subiu o nome aqui agora, Tarião? Dente por dente, olho por olho. Então, o que ele traz? Ele normatiza algumas coisas, ele traz algumas regras. Mas o que essas regras precisam? Como a gente diz, ter o tamanho da importância. Né? Vou trazer um negócio aqui, saindo um pouco, né? Vocês estão observando a quantidade de casos, inclusive de fibromialgia, que tem acontecido, sendo acometidos aí? O que é a fibromialgia, né, gente? É uma paralisia músculo, paralisia do esqueleto. O que é isso? O que está acontecendo? Então, até que ponto aquilo que está sendo imposto todo o tempo está trazendo de fato esse movimento? Até que ponto isso está trazendo um despertar, um anestesiar? Eu gosto muito de fazer uma pergunta dentro do meu consultório. Qual que é o oposto da vida? Qual que é o oposto do viver? Aí a grande maioria me responde, o que vocês acham que a maioria me responde? O que é o oposto de viver? E eu falo, será? Eu acho que a morte faz parte da vida. Nós aqui então acreditamos piamente que é uma fase. Ao meu ver, o oposto de viver é passar uma vida anestesiada. E passar essa vida anestesiada é passar uma vida sem olhar para si. É passar uma vida sem se conectar ao presente. É passar uma vida olhando para a morte e justificando que muito pouco precisa ser feito porque um dia ela vai chegar. Então eu vejo as pessoas passando uma vida anestesiadas. E é muito doido, porque quanto mais anestesiado a gente está, menos a gente sai desse movimento de ir no fluxo. Menos a gente sai desse movimento. Então, quando eu li o capítulo, eu falei, gente, isso é um convite para a gente olhar para a gente. Isso é um convite para a gente poder entender o que é que a gente está fazendo pela gente nessa existência. O quanto eu estou abrindo mão dessa elevação, desse movimento, em prol dessas convenções. Então é um convite para a gente poder olhar a respeito disso. Eu falo que essa placa está na frente do portão da empresa aqui. Que... Boa noite. Tem um veículo, uma placa QK05F82. Está bloqueando a entrada do caminhão da empresa aqui de frente. Alguém está sendo lá? Obrigada. Imagina. Então, só pegando aqui o finalzinho da fala para a gente continuar. Eu convido vocês a hoje olharem essa existência, eu faço essa pergunta para todos vocês. E aí?
Quantos de vocês estão anestesiados? Quantos estão fincados aqui fazendo o que precisa ser feito, olhando para si, se desenvolvendo de fato, se elevando espiritualmente, se elevando fisicamente, se elevando mentalmente? Porque isso tudo, às vezes a gente escuta um tipo de música porque todo mundo escuta, a gente vê um tipo de programa porque todo mundo vê o programa, a gente tem a mesma opinião porque todo mundo tem essa mesma opinião, a gente trabalha do mesmo jeito todo dia. Tem gente que tem 5 anos que vai ao consultório, sabe o que faz? Queixa do mesmo serviço que está há 5 anos, queixando das mesmas coisas. Quanto que isso, o que isso traz para mim? Então a gente precisa se mobilizar, porque se elevar espiritualmente também é ficar atento aos nossos movimentos. Né? O processo encarnatório serve para isso. Esse planeta que a gente está serve para isso. Ele está aqui para educar a gente também. Então vamos lá. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. Bonita a fala, né, gente? Mas vamos simplificar o que a gente acabou de dizer. Quando fala lá das tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister, não é sobre pegar o que foi convenção e transformar sobre algo que precisa ser feito de qualquer maneira. Não é sobre isso. O que a gente está trazendo aqui é exatamente isso. A gente precisa compreender a convenção como algo que some, a regra como algo que some, a tranquilidade comum. Então a gente tem que tomar esse cuidado, como eu acabei de falar para vocês. Né? E aí eu vou trazer uma outra coisa. Quando vocês estiverem nos afazeres de vocês, no dia a dia, uma coisa também que é bem interessante é quando vocês estiverem executando alguma coisa e que vocês tiverem em dúvida se está vivendo ou está anestesiado, façam a seguinte pergunta para vocês: isso está me somando vida ou isso está me subtraindo vida? É uma pergunta super interessante. Se a gente busca a resposta honesta para essa pergunta, vocês vão perceber o quanto de coisas novas vocês vão começar a agregar para a vida de vocês. Se façam exatamente essa pergunta quando algo não for claro. Isso que eu vou fazer vai me subtrair ou isso vai me somar vida? Eu acredito que possa auxiliar nesse processo, inclusive quando vocês estiverem lidando com questões que envolvam convenções. Ok? A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O que está dizendo? Que às vezes a gente segue uma convenção cegamente, sem nem mesmo questionar se isso está realmente a favor, se isso está me conectando com Deus ou me desconectando de Deus. Então esse parágrafo, ele traz exatamente isso, que a grande maioria de nós segue uma convenção no automático, que a gente segue uma convenção sem nem questionar de fato se essa convenção está em acordo ou não com os preceitos de Deus, se essa convenção está me trazendo ou não esse movimento de evolução. Então eu convido vocês a olhar para esse movimento também, que é o que a gente está falando aqui desde o início. O próprio planeta foi edificado por causa do homem.
Assim como tudo que é matéria, o que se fala é que em algum momento esse planeta também vai deixar de existir enquanto matéria. Mas enquanto houver a existência, esse planeta foi feito para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Se a gente parar para pensar, mesmo diante de tantos cenários, de regra, de tudo mais, gente, vocês já pararam para observar a maravilha desse mundo? A maravilha das criaturas? A maravilha de tudo que nos cerca? A bondade em cada canto? Mas aí vai do olhar de cada um. O quanto eu consigo ter esse olhar para o mundo também. Agora, é um mundo maravilhoso. É um mundo de expiação? Sim. Mas é um mundo maravilhoso. De que quem hoje amanheceu meio nublado, eu olhei e falei, gente, que coisa linda esse céu cinza. Que coisa linda essa chuva que cai, né? Ah, você gosta de chuva? Não, eu gosto de sol também, eu gosto de frio, eu gosto de tudo. Porque tudo tem uma beleza, de verdade. Então esse mundo, gente, ele inclusive existe para nos ajudar. Vocês já estiveram bem ruins, assim, vocês estavam sem energia, vai num parque, aqui em Goiânia tem um monte de parque, ou quem tem quintal, vai lá para o quintal e pisa descalço. Aquele negócio dá uma energizada na gente, vai para uma cachoeira, vai num rio, vai num córrego. Aquele negócio parece que lava a alma da gente, aquilo parece que sobe uma energia. É um mundo feito para a gente e a gente às vezes não enxerga isso, às vezes a gente não valoriza isso. Mas foi algo feito para a gente. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? Se a gente é filho, né, desse ser, se temos um local tão abençoado, um local que a todo instante nos traz tantas maravilhas, por que se conectar àquilo que tira a nossa energia? Por que nos conectar àquilo que tira a nossa vida? Por que por causa de convenções a gente, né, adoece a gente e o outro? Quantas guerras, gente, são convenções? Quantas mortes estão dentro das convenções? Isso é espiritual? É uma elevação? Não. Então, com tantas maravilhas, como não se conectar a essas maravilhas? E sim aquilo que é demandado como regras que servem a quem? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na feição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárcere. Tudo que a gente acabou de dizer é um resumão, né? Essas convenções, ou seja, as regras, aquilo que foi organizado, ela ajuda sim, ela ajuda, ela auxilia. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se transformar, para não entrar num movimento de cárcere. E dentro desse cárcere, a gente esquecer do nosso objetivo maior aqui, que é a nossa elevação espiritual, que é a nossa conexão com Deus, que é a nossa conexão com o crescimento. Estamos aqui para isso. Então, cuidado com aquilo que eu levanto enquanto plaquinha, né? Que eu preciso fazer isso porque alguém ou algo mandou, sem nem questionar se isso me auxilia ou não na evolução espiritual. Cuidado, porque eu falo que às vezes a gente derrapa no quiabo mesmo, né? E é tudo muito sutil, muito sutil. Eu falo que a gente fala que é tudo simples, né? Tudo simples, mas na prática, na hora de colocar na prática, a gente tem que estar muito atento, porque não é fácil não, mas a gente precisa estar atento a esses movimentos.
Então, cuidado com esse cárcere, cuidado com a multidão, cuidado com aquilo que todo mundo vai, aquilo que todo mundo se propõe a fazer. E, para a gente poder finalizar o capítulo, eu trouxe essa frase do Chico, que eu gosto muito, né? Que ela diz exatamente o quê? Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. Porque, na verdade, essa condição de nós todos de escolhermos o caminho da evolução, ela requer muita disciplina, dedicação, mas muito amor. Porque, assim como eu disse, estamos num mundo que nos traz maravilhas a todo momento. A gente pede as coisas e elas acontecem, passam na nossa frente, a gente não enxerga às vezes. Às vezes passa algo na nossa frente e a gente nem consegue ter olhos para isso. Porque às vezes o coração da gente está tão seco, que a gente não consegue perceber as maravilhas que esse mundo traz para a gente a todo instante. Então, que a gente não se perca nesse mundo, né? Que a gente não se perca quando submetidos a essas provas. Prova, gente, a gente vai ter aqui, depois daqui, a gente vai continuar tendo provas. Agora, amar a nossa existência, amar essa possibilidade de estar aqui como ela se apresenta, isso faz toda a diferença nesse processo evolutivo. Isso nos conecta a uma força muito maior. Não sei se vocês têm a possibilidade, eu tenho amigos, pessoas próximas muito queridas, que são muito otimistas e sorridentes. Eu agradeço a vida dessas pessoas todos os dias, porque isso é um presente na minha vida. Eu tenho um casal de arara do lado lá da janela do meu quarto, que todo dia, 4h30 da manhã, começa uma pataquada. Eu agradeço todos os dias, que eu acho a coisa mais linda, mas eu acho mesmo. Então a gente precisa, eu adoro café coado. Então eu acordo bem mais cedo para poder coar meu cafezinho ali. Sabe aquela fumacinha que sai do coador? Eu agradeço aquilo todo santo dia. Gente, que trem bom. Que oportunidade, né? Sentir aquele aroma, poder estar fazendo ali meu cafezinho. E meu coração se enche de amor. E é sobre isso. Cuidado com aquilo que falam para vocês fazerem. Cuidado com aquilo que se convencionou como sendo certo. Cuidado com as regras que são impostas, que te distanciam dos valores que vocês acreditam, principalmente dos valores que vocês sentem. Gente, a vida é sobre valor. Qual é o valor que eu dou nisso? Qual é o valor que eu dou em mim? Qual é o valor que eu dou no outro? Qual é o valor na comida que eu como? Se eu consigo sentir valor, gente, meu coração se enche de amor. Então é sobre isso. Ok? Bom, eu tentei trazer aqui para vocês, né? É um texto que às vezes a gente fala, né? O que a gente vai trazer? Mas eu trouxe com meu coração preenchido, né? Trouxe aquilo que me deu vontade de trazer, né? Trouxe também esse pouco da experiência do consultório. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Agradeço a atenção de vocês, obrigada mesmo. Né? Eu vi os olhinhos ali, eu falo que quando a gente fala para as pessoas, se uma pessoa levou algo que a gente está trazendo, já foi fantástico. Mas muito obrigada pela atenção de vocês, eu vi o olhinho aqui de cada um, bem fixo, né? E agora a gente vai passar para a nossa parte do passe. Mas o que eu quero trazer para vocês? Somos seres criados à sua imagem e semelhança. Somos seres de luz. Somos seres de energia.
Somos seres com a capacidade de mudar o nosso próprio destino. Quando a gente entende isso, a gente para de transferir responsabilidades. Quando a gente entende isso, a gente simplesmente entende a força que está dentro da gente. Sabe aquilo que só o seu coração sabe que está precisando? Você tem toda a possibilidade e condição de fazer a mudança dentro de você. Cada um de nós, além da nossa força, carrega a força de um mentor. Carrega a força de uma egrégora espiritual. Carrega uma força que nos conduziu até aqui. Quantas e quantas provações a gente já precisou passar para estar aqui nesse momento. Cada um aqui sabe a dor do que tem sido a sua vida e a alegria do que tem sido a sua vida. Se conecte ao que tem de melhor nesse mundo. Se conecte àquilo que é força. Se conecte àquilo que é luz. Saiam, evitem movimentos difíceis, evitem pensamentos ruins, programas ruins, músicas ruins. Se conectem àquilo que de fato pode evoluir, pode elevar. A gente tem a graça de todos os dias fazer tudo diferente. E se a gente voltar no erro, faz parte do nosso processo, do nosso aprendizado. Confiem, somos filhos dele, somos feitos à sua imagem e semelhança. A vida de vocês, só vocês podem mudar. E a gente está aqui para isso, para evoluir continuamente todos os dias. E agora sim, eu vou pedir para que todos fechem os olhos. Nossos passistas vão se mobilizar. E eu vou trazer uma oração enquanto eles fazem os passos. Aproveitem muito esse momento, gente. Em cima dessa casa há uma egrégora maravilhosa, de muita luz. Os nossos passistas estão aqui muito amorosos para conduzir esse momento. Tudo aqui foi preparado com muito amor para receber vocês. Tomem nesse momento esse amor. Tomem nesse momento essa força. Se reequilibrem, se reenergizem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação. Pai, dai ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza,
ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. E eu vou ainda trazer a oração que o nosso mestre nos ensinou, para a gente poder fechar a nossa noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, e livra-nos das práticas de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. E que essa força de cura e que essa força de paz, nesse momento, se estenda até a casa de todos os presentes, se estenda até os seus trabalhos, se estenda também aos entes queridos desencarnados. Que nesse momento, essa semana que ainda está por vir, seja redirecionada num movimento de força, de paz e de serenidade. Que esse momento, que essa paz, que essa energia, que essa proteção acompanhe vocês ao retorno de todos e que fique permanente no coração durante essa semana ou no tempo que for necessário. Vão em paz, pessoal, e obrigada pela atenção de vocês.